Olá, estamos aqui para mais uma resolução de uma questão da disciplina de MA12 do mestrado do Prof. Mate na UFOPA. A questão envolve o conteúdo de recorrências de segunda ordem. Então vamos à questão para resolvê-lo. Bem, a questão está dizendo o seguinte: determine o número de modos de cobrir um tabuleiro de 2 por n com dominós de 2 por 1 iguais. Então, eu tenho que pensar de quantas formas eu posso cobrir esse tabuleiro 2 por n, né? 2 linhas e n colunas, com dominós que tem 2 linhas e uma coluna apenas. Então, para eu encontrar uma ferramenta que me ajude no auxílio dessa questão, eu preciso primeiro entender, visualizar o que a questão está me pedindo. Então, para isso, eu vou imaginar 4 situações aqui, né? Eu vou imaginar um tabuleiro de 2 com uma coluna, 2 por 2 e 2 por 3. Né? E assim a gente vai visualizando, procurando uma forma de cobrir esses tabuleiros e tentar encontrar um padrão para que eu consiga, então, um método para calcular, né, a quantidade de formas de cobrir um tabuleiro 2 por n. Então, pegando o nosso tabuleiro de 2 por 1 como primeiro exemplo, é importante avaliar o seguinte. Eu posso, então, né, pegar o meu dominó e eu só tenho uma forma de cobri-lo, né, que seria essa, uma forma trivial, né? Então, essa é a única forma. Eu não posso organizar ele de maneira diferente? Não, porque senão, se eu mudar ele, né, se eu colocar ele, ele vai ter uma linha e 2 colunas, não vai ser mais o tabuleiro que eu quero, né? Então, eu só tenho uma forma de cobrir um tabuleiro 2 por 1. Um tabuleiro 2 por 2, eu posso começar cobrindo ele da seguinte forma. Eu posso colocar a minha primeira peça nesse formato vertical. Logo, consequentemente, só tem mais uma forma de colocar a segunda peça. Então, essa seria uma forma de cobrir o meu tabuleiro 2 por 2. Não é a única, tem outra, né? Eu posso cobrir colocando o meu dominó, a minha peça, numa forma horizontal. Então, posso primeiro cobrir essa parte de cima, posteriormente a parte inferior. Essas são todas as formas para cobrir esse tabuleiro de 2 por 2. Então, eu tenho 2 formas no total. Agora, vamos para o tabuleiro 2 por 3. O que eu posso fazer aqui? Seguindo o raciocínio que eu estava fazendo anteriormente, do 2 por 1 e do 2 por 2, eu posso começar colocando uma peça na vertical. E o que eu observo depois que eu coloco essa peça vertical? Eu observo que eu tenho aqui exatamente o meu tabuleiro 2 por 2. Meu tabuleiro de 2 linhas e 2 colunas. E quantas formas eu posso cobrir esse tabuleiro? A gente já calculou. Eu tenho 2 formas. Então, eu sei que o meu tabuleiro 2 por 3, eu tenho essas 2 formas. Não são as únicas. Tem outras? Tem. Claro que tem. Eu comecei colocando a minha peça nesse formato vertical. Eu posso iniciar, então, colocando no formato horizontal. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso colocar a primeira peça aqui. Consequentemente, eu já tenho que colocar a minha segunda. E o que eu percebo? Eu percebo que eu formei aqui o meu tabuleiro de 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. Então, eu tenho quantas formas de cobrir um tabuleiro de 2 linhas e de uma coluna? Eu tenho uma única forma. Quando eu somo isso, eu obtenho o total, o número total de formas de se cobrir um tabuleiro 2 por 3. Vai ser 3 formas. Vamos para 2 por 4, né? Vamos pensar agora em cobrir um tabuleiro 2 por 4. Novamente, a gente vai seguir o mesmo raciocínio, né? Para procurar esse sistema, para procurar esse padrão. O que eu posso fazer? Eu posso cobrir aqui, então, colocar minha peça em formato vertical e o que eu percebo? Eu tenho aqui exatamente o meu tabuleiro 2 por 3. Quantas formas eu posso cobrir o meu tabuleiro 2 por 3? É 2 mais 1, que vai dar 3 formas. Bem, mas eu posso iniciar de outro método, né? Eu posso colocar minha peça em formato horizontal. E quando eu coloco 2 peças nesse formato horizontal, o que eu percebo? Eu percebo que sobra para mim o meu tabuleiro 2 por 2. Então,
olha o padrão, né? Eu já sei como cobrir um tabuleiro 2x2? Sei. São duas formas. Então, o total de cobrir o tabuleiro 2x4 é 5 formas no total. Então, o que eu estou percebendo? Quando eu fui cobrir o tabuleiro 2x3, eu utilizei como cobrir o 2x2 e o 2x1. Quando foi o 2x4, como eu utilizei como cobrir o 2x3 e o 2x2. E isso vai se repetir. Então, agora eu vou analisar para um tabuleiro com duas colunas, com duas linhas e n colunas. Então, tem duas situações que podem ocorrer. Eu posso, primeiro, colocar o meu dominó em formato vertical. E sobra aqui um tabuleiro com quantas colunas? Vai sobrar um tabuleiro com uma coluna a menos. Então, vai ser um tabuleiro de 2 por n menos 1. Bem? Isso se eu iniciar com ele na vertical. Eu posso iniciar ele na horizontal. E quando eu coloco ele na horizontal, sobra um tabuleiro aqui para eu cobrir de quantas formas, né? De quantas colunas, na verdade. É um tabuleiro 2 por n menos 2 colunas. Né? Tirando essas duas primeiras, sobra n menos 2. Ou seja, para eu cobrir um tabuleiro de 2 por n, isso vai ser igual a cobrir um tabuleiro de n menos 1 colunas, mais cobrir um tabuleiro de n menos 2 colunas. Então, sendo x o meu número de modos de cobrir, eu posso escrever isso dessa maneira. O número de modos de cobrir um tabuleiro com n colunas vai ser igual a um número de modos de cobrir um tabuleiro com n menos 1 colunas, mais um tabuleiro com n menos 2 colunas. Pronto, essa aqui é a minha fórmula, o meu método para encontrar, então, esses modos de cobrir esse tabuleiro. E é ela que eu vou resolver agora para encontrar, né? Para encontrar uma fórmula em que eu só precise substituir o valor de n e achar o resultado do meu número de modos de cobrir esse tabuleiro. Então, veja o seguinte. Eu tenho aqui a minha fórmula que gera, né, todos os modos de cobrir um tabuleiro. E eu percebo que ela é uma fórmula de recorrência de segunda ordem. Por que recorrência de segunda ordem? Porque para eu encontrar um termo, eu preciso saber os dois anteriores a ele. E veja, eu posso sair contando esses meus termos. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou contar os primeiros termos aí, alguns primeiros. A gente começou com 1, 2, e o que eu percebo? Para o próximo, né, depois que eu tenho o primeiro e o segundo, o próximo vai ser a soma desses anteriores. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, e assim continua. E eu percebo logo de cara que isso aqui é a sequência de Fibonacci. Claro, não está iniciando do 1, né, dos dois primeiros termos, 1 e 1. Né? Está iniciando do 1, e o primeiro termo é 1 e o segundo termo é 2. Então, eu tenho um deslocamento aí dessa minha sequência. Mas não deixa de ser Fibonacci. Então, para resolver uma fórmula de recorrência, para encontrar a fórmula de recorrência aqui, geral, eu uso a equação característica. Né? Então, eu vou transformar isso aqui numa equação de segundo grau. Então, meu termo vai ficar r ao quadrado, r mais 1. Se eu passo esses dois termos por outro lado, eles vão ficar subtraindo. E aqui eu posso encontrar as raízes dessa minha equação quadrática, que eu tenho as duas raízes sendo R1 igual a 1 mais a raiz de 5 sobre 2 e R2 igual a 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Como uma ferramenta para a gente encontrar a solução disso, né? Já que eu tenho aqui as minhas raízes, a fórmula que gera todos os números dessa minha sequência vai ser uma combinação linear dessas minhas duas raízes. Então, quando eu faço a combinação linear dessas duas raízes, eu vou gerar a minha fórmula de recorrência para essa minha sequência. Tendo o primeiro e o segundo termo, né, nós sabemos que o nosso primeiro termo, o nosso x1,
vale 1 e o nosso x2 vale 2, a gente pode encontrar essas constantes aqui, substituindo o valor de x1 e x2, né? Nessas nossas equações. Bem, o que é interessante notar é que, já que é a sequência de Fibonacci, a gente pode pegar já a solução dela. Então, a solução da sequência de Fibonacci é essa aqui. Essa é a lei de formação para encontrar todos os termos dessa minha sequência, né? Sabendo apenas um número natural qualquer. Então, se eu quero encontrar o milésimo termo, basta substituir o n por 1000. E eu encontro qual é esse termo. Sem precisar dos dois anteriores. Quer dizer, eu tiro essa dependência de recorrer aos dois termos anteriores. Ótimo. Como eu tenho um deslocamento da minha sequência de Fibonacci, a minha resolução, a minha equação, lei de formação, vai ser idêntica a esta. Essa aqui é a sequência, né? Essa aqui é a solução para essa sequência aqui, né? Seria para 1, 2, 2, 3. Como eu tive esse deslocamento, eu não estou tendo esse termo, eu estou tendo o termo posterior a ele. Então, basta eu ajustar essa minha lei de formação para encontrar a solução da minha equação de recorrência, que é esta aqui. Basta eu somar, né, ao expoente desses meus valores e eu encontro então a resolução, né, desta equação de recorrência de segunda ordem. Muito obrigado. Esse foi a nossa resolução. Se vocês quiserem verificar um pouco mais sobre sequência de Fibonacci e equações de recorrência de segunda ordem, aconselho vocês a assistirem vídeos. Eu vou postar aqui, deixar no link, vídeos dos meus colegas que falam sobre isso. Tem um colega que ele fala sobre a sequência de Fibonacci, mostrando exatamente essa solução aqui. Como esse não era o objetivo da nossa apresentação, eu já peguei a solução que ele colocou, né, e como eu vi que era um deslocamento, já ajustei ela para encontrar a minha solução. Então, aconselho vocês a assistirem, está bem interessante o vídeo dos meus colegas, hein? Bem, muito obrigado novamente e uma boa noite para vocês. Até a próxima questão, gente.